hoje vai ter uma reunião lá no Palácio Alvorada entre o presidente Lula, ministro da Defesa, porque eu acho que eles estão vendo que o negócio não está muito bom, entendeu? Porque, afinal de contas, até o Ciro Gomes alertou hoje que, olha, se o presidente Nicolás Maduro tentar uma invasão por terra, vai ter que passar aí por uma parte boa ali do Brasil. Tudo isso, professor Casarões, é o petróleo, a disputa pelo petróleo? Gostaria de saber, por favor. São dois temas super quentes e muito problemáticos para o Brasil, por razões um pouco diferentes. E o caso específico da Venezuela, e a razão pela qual o presidente Lula hoje chamou o ministro Zé Múcio para conversar a respeito da crise que desenrola ali na fronteira entre a Venezuela e a Guiana, é porque o presidente Nicolás Maduro disse, depois do referendo em que o sim foi vencedor, ou seja, que a população da Venezuela autoriza a anexação de Essequibo, que é um território hoje disputado entre Venezuela e Guiana, mas faz há muito tempo parte oficial do território guianense. Isso pode deflagrar uma guerra regional, isso pode autorizar o Maduro a uma ação militar na fronteira, e o problema é que, se a gente olha para o mapa da Venezuela e da Guiana, essa região disputada, ela fica exatamente num dos chifres do estado de Roraima, ou seja, é território brasileiro e território amazônico, da selva brasileira, que o Brasil vai ter que defender de alguma maneira caso uma guerra ecloda entre os dois países. Então, justamente por isso que o Lula agora está apreensivo. Ele já tinha dito na COP28 que tudo que a América do Sul menos precisava nesse momento é loucura, é insanidade, mas, como a gente não sabe o que se passa na cabeça de um ditador, o Maduro agora está com as cartas todas sobre a mesa, com a possibilidade realmente de uma invasão. E isso nos preocupa justamente pelo potencial de conflito e, sobretudo, de envolvimento brasileiro nesse conflito. Agora, a questão é realmente porque o petróleo, isso eu estou certo, lá da Venezuela, seria um petróleo de uma qualidade pior, porque o petróleo melhor seria o petróleo ali, dessa região disputada? É isso mesmo, professor? Olha, o petróleo venezuelano é muito bom, e a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, maior do que a dos países árabes. A Venezuela não produz tanto quanto Emirados Árabes e Arábia Saudita, mas ela tem uma reserva potencial realmente muito grande. Eu andei pensando muito nesses últimos dias sobre quais eram as motivações de fato que levaram Maduro a fazer isso nesse momento. O petróleo certamente é uma delas, mas eu nem diria que é a mais importante, e vejo por quê. O território de Essequibo, que é essa região disputada entre Venezuela e Guiana, ele já é uma causa venezuelana há muito mais de um século. Desde meados do século XIX, 1840, por aí, a Venezuela já reivindica esse pedaço de terra, que considera parte do seu próprio território, e que foi, em algum momento, ocupada por britânicos naquele processo do imperialismo europeu aqui na região. Lembrando que a América Espanhola se tornou independente ali no comecinho do século XIX, Venezuela incluído. O Brasil se tornou independente em 1822, mas aquele pedaço das chamadas Guianas, que é a Guiana inglesa, hoje Guiana independente, o Suriname, que é a antiga Guiana holandesa, e a Guiana francesa, que segue da França, são pedaços de terra ocupados pelos europeus ali no século XIX. Então, a briga entre Venezuela e Guiana por aquele território, muito antes de se saber que tinha petróleo ali, muito antes até de se falar de petróleo, isso já é muito antigo. Inclusive, o mote venezuelano é o seguinte: o sol da Venezuela nasce em Essequibo, que seria o estado mais a leste do país. E isso é um mote antigo. Eu andei conversando com os venezuelanos aqui em São Paulo, tem uma comunidade venezuelana aqui já grande, inclusive depois da crise dos refugiados venezuelanos, alguns vieram para cá, e eles me disseram: professor, não é ser a favor ou contra o Maduro, é que a gente entende mesmo, está nos nossos livros didáticos, que Essequibo é um território em disputa e que foi saqueado da Venezuela lá em meados do século XIX. E
a decisão que foi tomada a respeito desse território, a decisão legal, o parecer legal, é de 1899. Mas veja, é um laudo arbitral tomado por um colegiado de juízes, em sua maioria europeus. Ou seja, a Venezuela ela não reconhece a decisão jurídica sobre a posse de Essequibo está na mão da Guiana, porque o parecer ele foi feito por quem era alegadamente parcial a favor da Inglaterra. Então, no fim das contas, esse tema é um tema muito complicado, porque já faz muitos e muitos anos, mais de século, em que essa disputa ela não foi resolvida, e não ficou resolvida, não houve uma solução, não houve uma negociação efetiva para conseguir decidir de quem seria esse pedaço de terra. E aí, em 2015, entramos com a questão do petróleo. Apesar da reivindicação ser antiga, alguns governos enfatizavam esse tema mais, alguns enfatizavam menos, alguns caçavam confusão, alguns deixavam a confusão para lá. Então, esse tema ele ia surgindo e desaparecendo da agenda política da Venezuela, dependendo do governo. O próprio Chávez teve um momento em que ele falava disso, um momento em que ele não falava. Só que em 2015 é um ano fundamental para essa história, porque em 2015 descobre-se uma reserva enorme de petróleo na Guiana. E essa reserva de petróleo, aí eu não saberia te dizer, Tchau, se é petróleo de qualidade melhor ou não, mas o fato é que o potencial petrolífero da Guiana, que já era razoável, ele chegou à casa dos 11 bilhões de barris de potencial. Isso é 75% da nossa reserva de petróleo. Imagina, somando pré-sal, petróleo onshore, petróleo offshore, é como se naquele pedacinho de terra do estado, sei lá, do tamanho do estado da Paraíba, não sei exatamente a comparação, é como se só ali se concentrasse 75% de todo o potencial petrolífero que o Brasil tem. Do Brasil todo. É muita coisa. E aí, logo depois que descobriram, muito rapidamente, como a Guiana é um país que o estado lá é mais frágil, é um país menor, empresas petrolíferas americanas, multinacionais, a mais importante, a ExxonMobil, foram rapidamente explorar o petróleo da região, gerando um crescimento econômico para a Guiana. Ano passado, a Guiana cresceu 62% no seu PIB. Isso é uma coisa que nenhum país do mundo cresce de uma hora para outra. A Guiana cresceu por causa da descoberta do petróleo. Então, é claro que o Maduro cresceu o olho. É óbvio que isso é interessante para a Venezuela, pensando aqui num cálculo de longo prazo. Mas como a Venezuela já tem a maior reserva de petróleo do mundo, eu não diria que esse é o fator preponderante. O que pesa mais nesse momento? O que a gente viu acontecer na geopolítica global recente? Com o conflito da Rússia com a Ucrânia, quando a Rússia invade a Ucrânia no ano passado, o mercado de energia global bagunça todo, porque a Rússia era um grande player de gás e de petróleo. O preço do petróleo subiu, o preço do gás subiu, a Europa ficou desesperada porque a Europa era a grande consumidora de gás da Rússia e começaram a impor sanções sobre a Rússia. Então, toda aquela confusão gerada pela invasão russa, ela fez com que os Estados Unidos, primeiro ano do governo Biden, segundo ano, aliás, do governo Biden, tomasse uma decisão. Os Estados Unidos aliviaram as sanções econômicas que já vinham há décadas sendo impostas sobre a Venezuela, para que eles pudessem comprar um petróleo mais barato, mais acessível dos venezuelanos. E, claro, aí tem toda a conveniência também do jogo político. Tudo por causa da guerra, né? Tudo por causa da guerra, da invasão da Rússia da Ucrânia. Entendi. E como o Biden é um sujeito que critica e condena a Venezuela, mas precisa do petróleo venezuelano, voltou a comprar petróleo deles. Mas com uma condição, para não ficar muito feio para os Estados Unidos, para não falarem de hipocrisia norte-americana, disseram o seguinte: tá bom, a gente levanta sanções contra vocês, a gente passa a comprar petróleo de vocês, desde que você, Maduro, garanta que as eleições do ano que vem ocorrerão e serão limpas. Olha, difícil, hein? Pedir para um autocrata fazer eleição limpa é muito complicado. Porque o Maduro é o seguinte, ele está há 10, quase 11 anos no poder. Depois do Chávez. O Chávez morreu em 2013, né? O Maduro é um sucessor do Chávez, assim, dando continuidade ao próprio projeto do chamado bolivarismo. Então, o Maduro é um sujeito que ele já chega na Venezuela com esse caráter autocrático.
né? Eu não chamaria a Venezuela de uma ditadura plena, porque ela ainda tem algum tipo de instituição que ainda funciona, a oposição ainda existe. Quer dizer, não é aquela ditadura que é 100% fechada, como é a China ou como é a Rússia cada vez mais. A Venezuela ainda tem algumas características ali. Coreia do Norte, né? Coreia do Norte. Não, a Venezuela é menos do que isso. Mas o Maduro tem claramente um projeto ditatorial. Só que agora, pela conveniência também do petróleo, a Venezuela que vive uma crise econômica prolongada, uma crise política prolongada, ele achou conveniente fazer essa promessa para os Estados Unidos. Beleza, então vocês querem que eu tenha eleição ano que vem? A gente vai ter eleição ano que vem. Qual que é a garantia que ele pode dar? Ele tem que garantir, esse foi o acordo com os Estados Unidos, que ele vai deixar a oposição venezuelana ter candidato, ou seja, ele não vai perseguir politicamente a oposição como ele fez em outros momentos, e ele vai garantir que as eleições sejam observadas ou monitoradas internacionalmente, ou seja, vai vir delegação do mundo inteiro para ver, para garantir que a eleição venezuelana vai ser limpa. Ou seja, é a primeira vez, desde 2015, que o Maduro está disputando uma eleição em que limpa. Ele tem chance de perder. Que tem chance de perder, né? Ele tem chance de perder. E aí a gente começa a entender um pouco melhor essa história de Essequibo. Porque o que ocorre? Ele já estava de olho grande em Essequibo desde 2015, mas ele não falava sobre isso. Isso não era um grande tema do dia a dia da Venezuela. Mas por causa dessa mudança de postura dos Estados Unidos, e o Maduro tendo que prometer que faria eleições limpas, ele ficou provavelmente maquinando na cabeça dele. Qual é o jeito de eu garantir, ao mesmo tempo, eleições limpas e que eu ganhe? E aí... Mais do que dinheiro, porque, claro, dinheiro é importante nesse momento, ainda mais a Venezuela vivendo isso tudo, é um tema que una a sociedade venezuelana. Ele precisa de alguma coisa para juntar e mobilizar todo mundo. Nacionalismo. Nacionalismo. E esse tema é Essequibo. Tanto é, e veja como é que o cara é uma raposa. As primárias da oposição venezuelana foram feitas no dia 23, se não me engano, de outubro. Primárias que escolheram quem será a candidata a disputar contra o Maduro. Escolheram o nome de uma política venezuelana famosa, chamada Maria Corina Machado, que inclusive está inelegível, e uma das pressões americanas provavelmente vai ser o de garantir que ela possa concorrer ano que vem. A Maria Corina Machado é uma ameaça real para o Maduro. No dia 23 tem prévias que escolhem o nome dela. No dia 24 ele anuncia que vai fazer um referendo para consultar o povo se eles querem que Essequibo seja da Venezuela ou não. Ou seja, para dar notícia nova, notícia nova, né? Para bagunçar, né? Para tentar... Para bagunçar, para desviar o assunto, isso é tudo que ele queria. E aí, todo o noticiário, dentro e fora do país, passa a noticiar a história de Essequibo, passa a desviar o assunto. Ninguém fala da oposição venezuelana, está todo mundo falando dele. Está todo mundo falando da campanha, das perguntas do referendo, de quando o referendo vai ser realizado, tal. E o referendo aconteceu, de fato, agora, nesse domingo. O problema desse referendo, Tchau, é um problema... 95%, né? Foi 95% a favor. O comparecimento foi baixo, mas como, aliás, a Venezuela já teve 10 referendos no passado, em geral o comparecimento, de fato, é baixo. Mas 95% é muita coisa. Agora, esse é o problema mais fundamental do direito internacional. Você não pode mudar uma fronteira que necessariamente diz respeito a um outro por uma decisão meramente interna. Você quer negociar a fronteira, meu amigo? Faz igual o Barão do Rio Branco, o saudoso Barão do Rio Branco, o patrono da diplomacia brasileira. Senta e negocia. Arbitra, media, faz do jeito que for, mas tem que ser com negociação com a outra parte. Agora, unilateralmente, por vontade própria, você não pode chegar e falar assim, agora eu resolvi que o Uruguai é meu. Aí eu vou consultar a população para ver se eles querem que o Uruguai seja meu. É claro que o resultado vai ser o resultado que ele quer, até porque, de novo, Essequibo é uma causa antiga, que está no imaginário coletivo, está no livro de história, né? Então, foi a saída marota que o Maduro encontrou para poder juntar a população em torno dessa causa. Agora, a gente ainda tem 10 meses até a eleição, vai ser em outubro do ano que vem. Muita água vai rolar por debaixo da ponte. Muita discussão.
Eu diria que esse referendo, tchau, é uma garantia para o Maduro poder fazer uma guerra caso ele sinta a necessidade de fazer uma guerra, porque seria o segundo passo da mobilização popular, né? Aí a gente pode lembrar, tem 2 casos que são emblemáticos nesse sentido. Um deles é a Guerra das Malvinas, em 1982, em que a Argentina, né? Inglaterra. A militar argentina, Jorge Videla, aliás, não era o Videla, acho que era o Macera já, aqueles presidentes militares, desesperados por legitimidade, foram embarcar numa guerra contra a potência da Inglaterra. Mas assim, uma guerra que estava fadada ao fracasso. Perdida, né? Morreu muita gente, quer dizer, e uma guerra por 2 ilhas, né? Ou 2 ou 3, ali no sul da Argentina, que são de posse britânica e tal. Então, muitas vezes um ditador ou alguém num projeto de ditadura, ele vai fazer uma guerra como forma de mobilizar a população. E para a ditadura militar argentina, no final das contas, deu errado, mas a proposta original era que desse certo. Os argentinos já tinham até tentado a Copa do Mundo em 78 para poder juntar o povo lá. Veio aquela mutreta, né? Mas não acabou. Lembra da goleada do Peru, né? 6-0, entendeu? Que dali foi engraçado. Que era um goleiro argentino, não é verdade? Então, assim, isso acontece. O outro caso emblemático é o Saddam Hussein, que depois que saiu quebrado da guerra Irã-Iraque, famosa também guerra Irã-Iraque, o Saddam Hussein, sem dinheiro, perdeu 600 bilhões de dólares na guerra, invade um vizinho, Kuwait, falando justamente de reivindicações históricas e tal. Ou seja, o ditador, ele quer ter à mão a possibilidade de fazer uma guerra. Eu não diria, tchau, que o Maduro vai querer agora invadir a Guiana, pegar Essequibo, porque seria, vamos dizer, queimar largada, seria uma coisa que despertaria muito rapidamente a reação do Brasil, a reação dos mundial, Estados Unidos. Rússia também está metida ali, não está? Exato. Equipamentos para eles. Mas, sobretudo, a Venezuela tem um grande exército, inclusive, porque esse é o jeito que o Maduro encontrou de manter também o seu comando. Agora, não nos esquecendo de que quem explora petróleo na Guiana é a Exxon. Americana. Ou seja, os americanos já estão armando a Guiana, já estão ali mandando um navio para aquela região do Caribe. Quer dizer, uma guerra em que o Maduro entre para perder não vale a pena. Então ele quer segurar e quer, vamos dizer, calibrar o tempo, o timing da coisa, porque para ele, nesse momento, basta que a população esteja feliz e mobilizada com a causa que ele jogou na mesa, que é a causa de Essequibo. Então eu acho que ele vai tentar empurrar com a barriga até vencer a eleição. Até a eleição. Vencida a eleição, aí ele não precisa mais. Perfeito. Ou, se quiser, ele pode fazer, quer dizer, aí maluquices da cabeça dele. Agora, para um país como o Brasil, a gente não pode ficar parado esperando o Maduro tomar uma decisão de mover tropa para a fronteira com a Guiana e a gente ser pego de surpresa. Perfeito. Então, essas declarações que o Lula vem dando é justamente para evitar, até dando um sinal para a Venezuela, evitar que o Brasil se surpreenda com um conflito que ecloda do nada. E, de novo, vai pegar muito mal para o Brasil se essa guerra transbordar para a nossa fronteira e a gente não está nem sequer preparado por uma movimentação militar ali. Somos a Volts Elevadores, a empresa que mais sobe em Niterói. Ligue e comprove.